Deus abençoe vocês. Eu tive de ligar para o papai hoje no caminho para cá. Ele ficou, assim como várias outras pessoas que estão adoentadas. A gente tem várias pessoas com Covid que ficaram em casa para exatamente proteger aos outros, alguns, graças a Deus, já recuperados, mas pastor Vadislau e Dona Beth parece que não estão com Covid, mas estiveram com gripe, então, por via das dúvidas, resolveram ficar em casa. Então, no caminho, eu dei uma ligada para o meu pai para lembrar uma... Eu lembro muita coisa da minha infância, bem tenra. Mas às vezes eu quero confirmar para ter certeza, porque aquilo que a gente fala fica gravado e tudo a gente quer. Então eu queria lembrar exatamente onde foi na minha infância que eu ouvi uma frase que me marcou muito. E eu achava que tinha sido num encontro em Curitiba, mas o papai disse, na verdade, quem falou isso a primeira vez foi uma pessoa, um grande amigo de infância dele, que ele reencontrou anos depois como adulto, o melhor amigo de infância dele, Clóvis, que depois ele reencontrou como adulto e Clóvis tinha também se convertido ao Senhor Jesus. E aí o papai disse, lembrou exatamente em que contexto foi que ele usou a frase. Mas a frase é o seguinte, alguém estava argumentando com Clóvis, falando sobre as bênçãos que tinha recebido numa suposta operação espiritual num centro místico. Uma cirurgia espiritual, vocês sabem o que é, não preciso citar o nome do que é, mas a pessoa estava dizendo, mas eu recebi muitas bênçãos, eu vi pessoas serem curadas de verdade. E eu já ouvi histórias, na verdade já não fui testemunha ocular, mas quase, porque eu vi a pessoa antes da cura e depois da cura, de gente que foi curada em um lugar assim mesmo, em cirurgia espiritual. E quando essa pessoa tentava convencer o Clóvis da realidade disso, falava, mas são coisas boas, cura, libertação, pessoas que têm doenças e que receberam bênçãos verdadeiras. E o Clóvis disse, eu não quero nem bênçãos que não venham do meu Deus. Diferente do mundo que diz, se for bênção, que venha do diabo, que venha de Deus, se for bênção, estou dentro. Na prática é isso. O que importa é que eu saia lucrando. Mas Clóvis ali marcou a cabecinha do Davizinho ao fazer a afirmativa, eu não quero nem bênçãos se não vierem do meu Deus. Eu tentei desenvolver na minha vida o hábito de dizer que não só eu não quero nem bênçãos se não vierem do meu Deus, mas do meu Deus eu topo tudo, até disciplina. Até palmada, porque vem bem, porque vem pro bem. Vocês perceberam por onde eu comecei com as crianças hoje? Que o nosso desafio, nosso tópico específico, no capítulo 18 do livro do Apocalipse, seria bacana se vocês quiserem manter aberto, porque vai ter bastante coisa aí, bastante referência importante. Capítulo 18 do livro do Apocalipse. Estou com esse... A minha Bíblia aqui deu uma bagunçadinha. Deixa eu tentar abrir de novo. O que a gente vê acontecer ali, e eu preciso que vocês prestem atenção em algumas questões temporais para compreender o texto hoje, o que eu creio que é a essência da mensagem que Deus queria que João comunicasse para a gente. Essa questão de temporalidade é uma que carece de um pouco de esforço para a gente compreender exatamente quais são os movimentos de tempo. Há momentos em que as descrições são, como eu tenho chamado, da sala do trono. João está descrevendo o que ele está vendo da perspectiva da eternidade. Há momentos nos quais você tem uma narrativa do que está acontecendo aqui, sequencial. Mas no meio dessas sequências, há aqueles tipos de comentários editoriais que são como os avisos para te preparar para alguma coisa.
Então, no meio de contar, vai acontecer isso, 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 de repente vira e fala alguma coisa, se você achar que é uma descrição todinha dentro do tempo, você vai ver que fica fora. E hoje acontece isso aqui no capítulo 18, porque num certo sentido, o que está sendo descrito, o que foi descrito no 17, que eu já preguei, e agora no 18, é algo onde a igreja já está preservada, fora disso. São os julgamentos finais que Deus vai fazer. Mas no meio dele ele faz referências à igreja. Então, se você não for atento para entender o que está acontecendo, você vai pensar, ué, mas a igreja está aqui? Está no meio? E você não vai entender isso, a não ser que você lembre que essas são cartas escritas para nós e para os nossos amigos e antepassados e irmãos na fé. Portanto, essas cartas podem até falar do futuro, mas em alguns momentos elas têm que falar das implicações para o leitor de agora. Ou seja, eu estou dizendo que vai acontecer uma série de coisas e num momento eu viro e falo, e à luz disso tudo que eu estou dizendo, desde hoje, lembre-se disto. Então, eu estou pensando no meu leitor, eu não estou escrevendo uma história neutra, profética, que só fala da frente. Eu estou engajando o meu leitor e falando isso. E acontece isso de uma forma muito radical no capítulo 18, e eu creio que é a essência da intenção do autor. Que o resto está lá para estabelecer o contexto para a ordem direta que ele dá no meio. Que, obviamente, tem a ver com o que eu falei para as crianças sobre Daniel. Tá? Primeiro, deixa eu pintar o retrato junto com João. Vamos ler. Lembra, tem um anúncio de que os reis do mundo, o poder político e o poder religioso estão jungidos a uma nova religião, e essa religião está a serviço do poder político e da ditadura política. Mas num momento essa religião se transforma num objeto de ódio daqueles que detêm o poder político, porque eles começam a sentir um comichão para considerar o anticristo como Deus. E quando vem esse comichão para deificar o líder político deles, a religião que antes era o aliado, porque a religião dizia, cultue aqui na terra o seu grande líder. Mas num dado momento é como se o líder dissesse, para que eu preciso de um intermediário que usa estola, que usa chapéu, que faz... Para que eu preciso de tudo isso? Se eu sou Deus, eu posso me relacionar diretamente com os outros. E aí, o que a gente lê é que as autoridades políticas, os reinos desse mundo, as cabeças que são colocadas como os líderes dos reinos, lembra das 7 cabeças? Deus põe no coração deles o desejo de dar toda a honra e toda a glória ao anticristo, e eles se voltam contra a grande meretriz, a Babilônia, que é a besta religiosa, o falso profeta. Quando eles se voltam contra isso, a gente termina no capítulo 17 com a ideia de que eles vão e destroçam a grande Babilônia, a grande meretriz. A religião posta a serviço da dominação política. E aí começa no capítulo 18. Depois dessas coisas, depois que eles viraram de ideia, resolveram que iam destruir, já é parte do julgamento de Deus. O julgamento de Deus é, bota um para matar outro, depois o outro para matar outro, e outro para matar outro, para que eles se destruam na sua iniquidade. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. No capítulo 17 dizia que todas as autoridades desse mundo se voltam contra o Cordeiro e procuram pelejar com o Cordeiro, que no final o Cordeiro vai vencê-los. Mas que não só eles se viram contra o Cordeiro, mas eles se viram também contra a falsa religião que antes perseguia com sede de sangue aos eleitos de Deus.
a religião que vai perseguir a igreja e liderar na perseguição da igreja, eventualmente vai virar também objeto. O feitiço vai virar contra ela também. Mas no capítulo 18, a afirmativa é, finalmente caiu. Como que é que eles falam quando você é assaltado? É mais ou menos assim, caiu, caiu. Só que vai ser um anjo que vai dizer, com grande e potente voz, caiu, caiu a Babilônia. Caiu a grande meretriz que enganava as nações. Ela se tornou morada de demônio, convil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Pois todas as nações têm bebido o vinho do furor da sua prostituição. As nações estão sendo intoxicadas, foram intoxicadas. Se corromperam. O que é prostituição? O pagante e quem recebe. O pagante troca, compra favores indevidos. E o que recebe vende o que não poderia ser vendido. As nações estão embriagadas com a prostituição da grande Babilônia. Com ela se prostituíram. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção. Os reis da terra, poder político, certo? E também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Deixa eu colocar isso em termos bem simples. É um conluio do poder político, do poder econômico e do poder religioso, que tem por objetivo dar à besta autoridade e poder. Arrepiou? Se sua cabeça tem pensado um pouco sobre o que acontece no mundo hoje ao nosso redor, o que é que mais nos ameaça? Por exemplo, a relação próxima, íntima, incestuosa entre o poder econômico e o governo é uma das características principais que permite monopólios absolutos, que permite opressão, que permite... Vamos lá. Estados Unidos está no presente momento tendo a primeira, talvez a primeira dos aspectos de escassez alimentar mais radical. Está sendo avisado faz um tempo que vai ter escassez e tudo. Ninguém esperava que fosse começar onde começou. Não sei se alguém tem acompanhado isso. Acabou a fórmula para bebê. 60% dos estabelecimentos nos Estados Unidos não tem mais e não há para ser entregue pelos fabricantes fórmula. É fórmula que chama mesmo? Leite substituto para criança que não tem aleitamento materno? Vocês têm ideia do que é? 60% dos estabelecimentos já não tem? De cada 10 mães que alimentam seu filho com fórmula, 6 não estão encontrando para comprar. E quem é mãe, a maioria das mulheres e vários dos homens que são pais também sabem que geralmente seu bebê bebe a fórmula ou como suplemento quando o aleitamento materno não é suficiente ou quando a mãe não é capaz de amamentar. O que significa que o bebê que bebe a fórmula geralmente já é um bebê que não vai poder se alimentar de outras coisas. O que você vai fazer? Dar para um recém-nascido papinha de berinjela? Pode ser, sei lá. Não sou médico e tem pessoas aqui que são, então vocês me respondam. Mas eu imagino que o drama de não ter fórmula para dar para o seu bebê é pior do que não ter pão francês para dar para o seu filho de 5 anos. Porque, não disse a Antonieta, se não tiver pão, come brioche. Mas e a fórmula, como que você substitui? Aí você vê na mídia toda a discussão a respeito disso, dessa falta, e todo mundo dizendo, a gente esperava que ia acontecer o desabastecimento em outras espécies alimentares, não esperava que fosse ser logo aí. E aí já, basicamente, a maioria dos economistas e tudo já estão falando, a próxima coisa a começar a desaparecer do mercado é óleo diesel, nos Estados Unidos, combustível diesel. E aí as implicações são ruins, né? Porque daí você... Eu estou mencionando isso porque há indicações bem fortes de que a crise
de ausência de fórmula para alimentação de bebês no mercado é ou intencionalmente ou acidentalmente provocada pelo fato de que o maior comprador de fórmula para bebê nos Estados Unidos é um programa governamental que distribui fórmula de bebê para pessoas carentes e que compra grande parte do estoque de uma das 3 companhias que detém o monopólio. E o governo recentemente renegociou o contrato e acabou tendo um problema de suposta contaminação num desses grandes fabricantes que era responsável por 90% do suprimento de fórmula de bebê, a Abbott, né, que no Brasil a gente chama. E o que está assustando todo mundo, eles estão falando, de certa forma, essa é uma crise causada, ou por intenção, ou sem intenção, mas o relacionamento onde governo e produtores econômicos se imiscuíram um no outro, levou a um momento no qual há uma crise de desabastecimento. E daí o governo diz, a gente não pode fazer nada, porque é iniciativa privada. Mas fez. O engajamento errado deles no processo deixou uma vulnerabilidade. Isso é um desvio para dizer para vocês que uma das razões pelas quais uma sociedade bem organizada e bem estruturada respeita esferas diferentes de ação é porque cada esfera tem a sua autonomia relativa. Cada esfera precisa trabalhar dentro das suas próprias regras, contribuindo para os seus aspectos. Se uma esfera se torna dominante sobre as outras e absorve para si as outras, não existe escape, exceto tirania. Mas vamos inverter isso. O melhor caminho para se chegar na tirania é absorver todas as espécies. Erradica a esfera absorver todas as esferas. Então, erradica a esfera da família, erradica a esfera da igreja, erradica a esfera das livres associações, faz com que a esfera do mercado, a esfera da economia e a esfera política sejam uma coisa só, sejam compartilhadas, e você abre o caminho para uma dominação fácil. E é muito curioso que o texto bíblico diz, quem foram as pessoas que se prostituíram com a grande Babilônia? Antes a gente já via os reis da terra e o poder religioso da grande Babilônia. Agora começa a falar dos mercadores da terra, do poderio econômico. É como se dissesse os grandes figurões políticos e os capitães de indústria juntos, compartilhando uma mesma visão com tonalidades bem religiosas, onde eles propõem para o mundo uma nova estrutura global que gere o paraíso na Terra. Ainda bem que não apareceu nada assim, né? Não é em Davos que essas coisas são resolvidas? Será? Bom, vamos ver. Vamos ler o texto um pouco mais. Lembrando, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Opa! Eu sei que a Amanda tem feito um esforço, várias vezes ela conversa comigo para manter uma certa ideia de ordem aí. Tá estranho, porque a igreja não é para estar mais vendo esse momento final. Sim, lá não vai estar, mas onde que nós estamos agora? Num momento preparatório para tudo isso, onde que nós estamos? Vai chegar um momento que isso está consumado. Eu não quero estar aqui quando isso estiver consumado.
quando o sangue dos eleitos tiver sido totalmente derramado, quando o próprio Satanás estiver habitando a besta, a velha serpente falando pela boca da besta. Não quero estar aqui, espero que nós não estejamos. Mas eu estou aqui hoje e eu estou vendo se esboçar a possibilidade de que já estejamos caminhando nessa direção. Eu tenho certeza que estamos caminhando nessa direção há 2000 anos, quando o João escreveu, porque ele falou que estamos. Só acho que estou mais pertinho. Por quê? Porque eu estou vendo isso. Eu estou vendo antes que algo que no passado, tão importante quanto no espírito democrático ocidental moderno, era manter a divisão de poderes dentro de uma república, certo? Judiciário, legislativo e executivo separados, para checks and balances, é a palavra americana que a gente usa até aqui no Brasil, controles. Eu estou vendo que isso está desaparecendo e no lugar disso está aparecendo uma nova forma de capitalismo que funciona mais ou menos assim. Eu sou capitão de indústria e eu assumo que, na verdade, os governos não podem funcionar sem mim, porque se eu não doar dinheiro para a campanha eleitoral, você não é eleita. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o meu dinheiro para o bem, eu vou produzir o tipo de mundo que eu acredito que deve ser. Eu vou tentar chegar numa visão de um mundo que eu tenho, e eu vou achar pessoas que eu possa apoiar, que compartilhem essa visão. E nessa visão, vai ser um paraíso na Terra, mas um paraíso na Terra precisa de um Deus. E quem vai ser Deus? A classe da superelite, eu. E gente parecida comigo, uns poucos, para que a gente possa servir de lastro para a visão do mundo. Vamos definir que tipo de mundo nós queremos, mas essa não é uma definição aberta, não é para tirar o voto de todo mundo. Se todo mundo votar, nunca vamos chegar num consenso. Alguém precisa se reunir, um grupo que tenha os políticos mais importantes, que tenha o maior dinheiro, a maior concentração de capital, e que inclua lideranças religiosas. E esse grupo precisa pensar que tipo de mundo nós queremos para bolar um grande reset. E aí precisa esperar o momento, quando a gente tiver com essa visão bem clara, o momento de oportunidade que apareça. Nunca desperdice uma crise. Ou como ensaio, ou como já abertura de cortina, isso tudo que eu descrevi já aconteceu. Pode ser ensaio, a gente pode ter mais 1000 anos de vida aqui na Terra, de mais, sei lá, não dá para saber. Deus intencionalmente deixa isso em aberto. Mas uma coisa eu sei, mesmo que seja um ensaio, é aquilo que eles chamam de ensaio com fantasia, ensaio final. Não é aqueles ensaios iniciais, não, que está todo mundo de jeans e camiseta. Todo mundo aqui está vestidinho já para o ensaio. E o incrível é que eu olho e vejo um mundo no qual o poder econômico... E há algum tempo atrás, conversando, a Adriana me perguntou como que funcionaria a mecânica disso, para aqueles de vocês que são economistas. E me ocorreu uma coisa simples, mesmo dentro do ponto de vista de ciência política. A gente acha, isso não daria certo, a gente fica tentando entender o que é esquerdismo, é um progressivismo, essa agenda e tudo é esquerdismo. Não é, não é. Eu acho que a melhor descrição é que é algum tipo de capitalismo de stakeholder. Por quê? Porque você tem um grupo pequeno que precisa ser o lastro. E esse grupo tem uma visão de mundo. Mas esse grupo detém também a riqueza. Ele não pode continuar detendo riqueza e controle se ele não tiver uma massa de consumidores. E nada melhor do que você ter uma massa de consumidores de serviços e não de produtos. Tá? Porque aí o serviço é sempre repetido. Mas quem vai pagar, se o capital não vai estar na mão dos consumidores, quem vai pagar? Aqueles a quem os consumidores alienaram o direito de decisão sobre o seu consumo, a autoridade política. Então, eu não preciso mais vender direto para o consumidor, porque todos vocês são usuários de serviço. Vocês abriram mão de ter qualquer coisa e abriram mão da sua liberdade, privacidade ou decisões em troca da garantia de um governo benévolo que vocês
até participam no voto, mas o voto não conta nada, mas participam. E esse governo benévolo sabe antecipar, até com algoritmos, não só o que você precisa, mas o que você deseja. E ele satisfaz seus desejos essenciais, basicamente. Então, você é um consumidor cativo, mas as decisões não são mais suas, e nem no mercado que é composto pela união de todas as pessoas, mas são de alguém a quem foi terceirizada a decisão política e o controle político. Mas esse controle político está tão alinhado com o controle econômico que você não sabe onde que um começa e o outro termina. Tá? A mecânica disso não é complicada, não. Dá para entender. Mas é óbvio que eu não estou aqui para falar da mecânica disso. Aliás, o que eu estou pregando não deve ser julgado no acerto ou não dessa mecânica, porque isso é uma ilustração, e a gente não julga o sermão por uma ilustração. A gente ouve a palavra de Deus pregada e compara ela com as Escrituras para ver se bate com o que o texto fala. E se você olhar ali, no meio de dizer, depois dessas coisas, vai acontecer isso, isso e isso, vira e fala: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Fica longe disso. Esse chocolate está contaminado. Essa picanha envenenada. Vamos ver se é isso mesmo? 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagar-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturar dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque consigo mesmo diz: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. É a promessa de julgamento. Mas olha agora o que repete no 8. No 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela chorarão e prantearão os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando e dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservem-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuem navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Vamos lá.
Se o objetivo do livro aqui é nos dar esperança, essa esperança vem da informação daquilo que é necessário para que nós, com astúcia, evitemos a contaminação e sejamos encontrados puros para aquele que vai julgar e escapemos os flagelos que vêm sobre essa prostituição, sobre essa vagabundagem. No capítulo 18, de forma específica, não vem só a esperança da certeza de que Cristo reina, nem só a esperança da certeza de que aqueles que nos perseguem serão julgados. Vem a esperança da certeza de que este projeto é falido. Sai dele, se distancia dele, a não ser que você queira sofrer por antecipação o julgamento que virá lá para frente. Não vamos estar lá na frente quando o horror acontecer. Mas aquele que for de Cristo não quer chegar nem perto dessa contaminação. Nem no ensaio eu quero participar. Tá bom, mas de que maneira pode se mostrar isso? Se de fato esse alinhamento entre o poderio econômico, o poderio político e o poderio religioso, uma nova religião, se isso é algo que está se concretizando, que está no seu início agora a passos largos, e se acontecimentos recentes no mundo têm caminhado nessa direção, e não é difícil de aonde isso está acontecendo. Há uma nova religião surgindo. A religião que o pessoal nos Estados Unidos chama de wokeness, é a religião de uma nova visão de mundo baseado em filosofia identitária, baseado em conflito, dialético por natureza, e baseado na ideia de que você precisa de um poder moderador para que a humanidade possa escapar à sua crise existencial, crise civilizatória. Você tem um monte de ameaças, pandemias globais, ameaça climática, tem ameaças eminentes e são ameaças de natureza existencial para toda a humanidade, e nós precisamos transcender a individualidade, transcender o direito individual, as velhas coisas do judeu-cristianismo, família, pessoa, liberdade de consciência, e precisamos abrir mão de tudo isso em troca da sobrevivência biológica da espécie. E para isso, se precisar, nós precisamos até nos integrar com a nova consciência. O transhumano vai ser parte desse processo. E nós vamos eventualmente estar todo mundo chipado para a gente chegar no nosso próximo passo de evolução. Politicamente, a gente sabe que tem havido esforços definitivos nessa direção? Sabe. Economicamente, toda a ideia do grande reset, toda a ideia da Agenda 2030 é a mesma coisa. E religiosamente? Qual que é a religião dominante hoje? Em primeiro lugar, os sacerdotes da religião dominante hoje, eles usam estolas e batinas? Não, usam aventais brancos, primariamente. Está cheio de gente aqui que, teoricamente, poderia facilmente virar um sacerdote da nova ditadura técnico-científica. Mas a ciência que eles estão promovendo é ciência, como chamou a atenção o Daniel, meu filho, é ciência para propósitos apologéticos, quando eles estão discutindo para fora, para convencer você, isso é ciência. Obedeça, segue a ciência. Mas aqui não precisa, eu e ela somos parte da religião, nós já compramos a ideia e é uma questão de paixão. Por isso que se você não usar um certo pano que eu quero que você use, eu fico tão irado que em vez de ser assim, não quer usar, não usa, você tem liberdade, só não chega perto de mim. Não, é assim, se eu descobrir que lá no Piqueri tem alguém fazendo, eu denuncio. É zelo religioso. Você tem uma nova religião, você tem uma nova situação política e econômica, e eles estão em conluio, estão se falando juntos. Faz o esforço por conta própria. Vai ver a lista dos principais convidados e dos principais financiadores da última reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos. Cabeça da maior religião na Terra.
expressando o desejo de que chegassem a um acordo de como construir juntos o poder político e o poderio econômico um mundo melhor. E onde eu queria chegar com vocês hoje é o seguinte: como é que desde já eu começo a fugir dessa corrupção? Onde que eu traço a marca? E aí, minha querida Maria Vitória, parte da conversa, parte do propósito específico de aplicação surgiu de uma conversa nossa. Como que eu traço a marca para dizer, ok, a partir deste ponto, se eu continuar colaborando com esse sistema, eu estou lucrando com ele. Eu estou bebendo da corrupção. Se eu continuar vendendo essa mentira, eu me tornei um colaborador. Porque o caminho no qual está indo é um caminho de engano e de morte. Vocês já ouviram falar de DEI? Não é Deus, não. D-E-I. Quem trabalha na área de economia de negócio aqui, como é que chama? ESG. O que é ESG? É um selo de aprovação para negócios, no qual você comprova, especificamente surgiu para fundos de investimento, no qual você comprova e atesta que você é comprometido com uma nova visão de mundo, na qual as suas preocupações predominantes, do ponto de vista empresarial, são o meio ambiente, a questão social, o engajamento para a transformação social, para fazer nascer a nova sociedade, e um compromisso de gestão, onde a sua gestão todinha é feita à luz de ideais da nova sociedade e da preservação da espécie na responsabilidade ambiental dos recursos. Você não ganha o selinho ESG, se você não se submeter a um processo todo. Eu me lembro lá atrás, conversando com o Estevão, que é bem da área, e inicialmente ele falava, mas o ESG parece ser uma coisa, basicamente um selo, para ver esses três... Porque soa tão inofensivo, né? Você não quer uma empresa que tenha responsabilidade ambiental, responsabilidade social e responsabilidade de gestão? Claro que eu quero. Mas aí você vai analisar quais são os parâmetros usados para julgar se você está sendo socialmente responsável, ambientalmente responsável. E você vai olhar as empresas que promovem mais isso e ver se eles passam o teste. Eles não passariam o nosso teste, nem de padrão ético, mas eles conseguem o seu selo de aprovação. Por quê? Porque eles têm um compromisso muito grande com uma nova agenda. O DEI é a versão, vamos dizer assim, a versão que não é para os business, não é para o negócio, de algo parecido. É diversidade, equidade e inclusão. Vários de vocês vão começar a descobrir que na academia estão desaparecendo as oportunidades para quem não assinar termos de compromissos com a filosofia do DEI, diversidade, equidade e inclusão. Mas os termos são inofensivos, vai olhar o conteúdo dessa ideia, como é definido diversidade, como é definido equidade, não é equidade de oportunidades, é equidade de resultados. Como é definida a inclusão. Até onde que quando eu aceito essa agenda, eu já não estou lucrando com a corrupção da grande Babilônia? Até onde que eu já não me torno ali alguém? Agora, como crente, Deus não vai me deixar casar com isso. Vai me tirar em um momento ou outro. Mas eu quero ser tirado à revelia traumaticamente de uma Babilônia? Ou eu prefiro voluntariamente, já desde antes, como Daniel, dizer, não vou me corromper com o fruto da mesa da corrupção? Essa é uma hora para a gente começar a entender que nós precisamos de independência como crentes. Porque o caminho que o mundo está indo é um caminho para tornar a todos dependentes e subjugados, e não ao reino de Cristo. Porque quem está debaixo de Cristo como Senhor, completamente subjugado a Ele,
quem o tem como rei soberano e absoluto, e aprende a amá-lo e obedecê-lo e venerá-lo como o próprio Deus, essa pessoa é verdadeiramente livre. Qualquer um que se curvar diante de qualquer outro ídolo e depois disser que é livre, mente, é escravo. Você é escravo daquilo que você adora. Mas nós fomos criados subespécie a eternitatis. Nós somos filhos da eternidade. O nosso Deus é infinito. Então, se eu adoro um Deus infinito, em relação ao infinito eu sou um escravo, porque só tem Ele, só Ele é soberano. Mas em relação a todas as coisas finitas, Ele me declara livre. Mas se o Deus ao qual eu sirvo é pequenininho, é a coletividade da humanidade, é a nossa sustentabilidade, é a nossa sobrevida biológica, qualquer outro alvo que você coloque. Se tornar um Deus no altar e você, a serviço disso, sacrificar as coisas, os direitos e os bens e deveres que Deus te deu, e acreditar nessas promessas, você se torna escravo de algo pequeno demais, que vai cair. A Babilônia vai cair. Todas essas coisas não vão dar certo. É certeza absoluta. Samuel, para ser pastor é mais fácil se for rico. Eu estou montando um esquema de pirâmide, você não quer entrar comigo? Na verdade, se você for muito mal, você tem que fazer a pergunta, eu estou entrando em que momento da pirâmide? Estou no topo? Se estiver no topo, você não se dá tão mal. Porque quem vai pagar por tudo no esquema de pirâmide é a base. Esse esquema é uma pirâmide, não vai dar certo. Vai dar mal. Deus é dono de todas as coisas. E eu vou te falar mais como que é o bordão aí do mundo resetado. Em 2030, queridos, o senso de urgência vem do fato de que quem está promovendo isso está dando para a gente uma agenda com datas marcadas. 2030, 2040 e 2050 são as 3 datas essenciais. E os passos estão caminhando nesse sentido. Como que é o bordão? Para 2030, no mundo de 2030, você não vai ser dono de, mas vai... Eu fico com o Senhor Jesus Cristo, que disse por intermédio do apóstolo Paulo, todas as coisas são suas por herança em Cristo. Eu não quero não ter nada para ser feliz, eu quero ter tudo o que Deus prometeu, para usar isso para a glória dEle. Eu ambiciono receber dEle a coroa, que diz, vem meu filho, serve junto comigo, e depositar aos pés dEle essa coroa, sabendo que ela não é para me tornar grande, mas para me tornar como foi o meu Senhor, servo dos outros. Eu não quero desaparecer numa consciência que é absorvida pelo todo e que cessa de existir individualmente e vira parte de um coletivo. Eu quero saber que o Davi e cada um de vocês, que daqui 10.000 anos nós vamos poder nos olhar nos olhos e lembrar desse tempo de infância e saber que é a glória é de Deus. E daqui a 1 milhão de anos, quando a gente não consegue nem imaginar as coisas que Deus vai fazer por nosso intermédio, nesse mundo criado que é vasto, 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 vasto. Quanto tempo para a gente popular o cosmos todo? Tirado toda a limitação e recebido de Deus poder para espalhar o mandato cultural pelo cosmos, pela dimensão que vocês estimam, quanto tempo? Milhões de anos, adorando ao nosso Senhor, espalhando a glória dele. Eu quero isso. Eu não quero só não ser chipado, eu não quero só não ter a marca da besta. Eu não quero de qualquer forma ser visto contribuindo para esse sistema corrupto, incestuoso, de autoridade política, econômica e religiosa que visa dominação. Eu amo a liberdade porque quando eu conheço a verdade eu sou verdadeiramente livre. Eu acredito
que o que a sociedade ocidental construiu em cima de alguns preceitos cristãos não é perfeito, mas que a forma republicana, na ausência do grande imperador do cosmos, que ainda não estabeleceu de forma absoluta o poderio político, ela é a melhor forma consensual de equilibrar a liberdade do indivíduo e o interesse coletivo. Não é certo, não é perfeito. Mas eu digo não para o autoritarismo e para o absolutismo. Agora eu falei bastante da minha crença nesses últimos minuto e meio ou 2 minutos. Recebam essa última parte apenas como a minha extensão daquilo que a luz da palavra tenta refletir. Essa parte receba com uma pitada de sal. Julga por conta própria, no seu coração, a luz da palavra. Mas onde eu expus para vocês a palavra em termos da pureza que Deus requer de nós, e em termos do fato de que, ao prever algo que nós nem vamos testemunhar de forma completa, ainda aproveita para fazer um aviso, está dando um aviso para a gente começar agora, enquanto ainda há tempo a nos distanciar historicamente desse projeto falido. Que Deus nos abençoe ricamente.